Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin. Como você está hoje? Neste vídeo quero falar para vocês sobre o Espírito Santo. Falar sobre o que ele é e o que ele faz. Peço que você assista esse vídeo do começo ao fim, porque ele é muito relevante. É de suma importância você conhecer o Espírito Santo e ter um relacionamento íntimo com ele. Começando a falar sobre as coisas básicas, sim, sobre ele. O Espírito Santo, ele não é uma força ativa. Ele é uma pessoa. Ele pensa, vê, ouve, fala, cheira, né? Ele tem sentimentos, ele tem vontade e ele age. E também o seu nome, Espírito Santo, se interpreta assim: fôlego separado. O, como ele é chamado, seu nome é chamado de fôlego, isso quer dizer que o vento, assim como o vento, nós não podemos vê-lo ou tocá-lo, mas podemos senti-lo, ouvi-lo e ver o seu agir. E a parte separado, isso quer dizer que ele é separado da corrupção do pecado. Isso quer dizer que ele é limpo e não sujo. Toda a sua essência é pura. Nele não há a menor sujeira de pecado. Ele, ele, é, ele é muito bom. Na Bíblia Sagrada, ele também é chamado de o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. A palavra Deus, ela se interpreta assim: dominador. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele é o Espírito daquele que tem domínio sobre tudo e todos. E a palavra Cristo significa ungido. E essa palavra ungido quer dizer, se referir a rei. E Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o Rei estabelecido por Deus para reinar sobre os céus e a terra. Então, como deve saber, o Espírito Santo, ele também é o Espírito do Rei. O Espírito daquele que reinará sobre os céus e a terra, para todo sempre. Naquele que tem domínio sobre os reis e os senhores da terra. O Espírito Santo, ele é chamado também de glorioso, Espírito de glória e de graça, sabe? Espírito da verdade, de conselheiro, consolador. Isso quer dizer que ele é glorioso. Ele concede de favor às pessoas. Ele diz a verdade e não a mentira. Ele consola os filhos de Deus quando eles estão tristes e passando por tribulações. Ele os aconselha quando eles precisam de uma palavra para saber o que fazer. E segundo a Bíblia Sagrada também, o Espírito Santo, ele ensina os cristãos todas as coisas. Ele os ensina, né? E também ele os guia a toda a verdade. E alguma das coisas que ele faz é convencer os seres humanos do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence as pessoas de que quando elas erram, elas estão erradas e que elas têm que corrigir isto. Ele convence elas a fazerem o que é certo. E também as convence de que as suas ações têm consequências, de que o que elas fizerem nesta vida, elas prestarão contas a Deus no dia do julgamento. Outras coisas que ele faz é conduzir as pessoas a Cristo. O diabo,
ele tenta afastar os pecadores do Senhor Jesus, para poder levá-los à perdição e ao inferno. Mas o Espírito Santo, ele busca levar os homens pecadores, até Jesus, para que eles se arrependam de seus pecados e recebam o perdão, a graça, a misericórdia do Senhor. Algumas de outras características do Espírito Santo é que ele também ele tem alguns propósitos também. Quando uma pessoa recebe a Jesus, Deus ele põe o seu Espírito naquele que recebeu a seu Filho. E com isso, o Espírito ele passa a habitar dentro de nós cristãos. Ele nos regenera. O ser humano ele é mau por natureza. Mas quando Deus põe o seu Espírito, o Senhor ele gera em nós a natureza divina. E as características são essa natureza: o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, que seria ser paciente, a benignidade, de que é viver fazendo o bem, ser a bondade, a fé, que é crer, ter esperança, fidelidade, de mansidão e domínio próprio. E já revela que o Espírito Santo, ele é amoroso, pacífico, alegre, ele é paciente, ele vive fazendo o bem. Ele é bom em seus pensamentos, sentimentos, desejos, palavras e ações. Ele crê, ele espera, ele cumpre a sua palavra, ele é tranquilo, não é violento, ele tem autocontrole. O Espírito Santo, ele é uma pessoa também sensível. E ele se compadece das pessoas. Algumas coisas também que eu quero falar é que temos que ter reverência por ele, pois o pior pecado que há, um pecado do que é imperdoável, é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus ou falar contra ele. Blasfemar é falar ofensa. Quando Jesus declarou que não será perdoado quem blasfemar contra o Espírito, falou: nem neste século, nem no século futuro. Isso quer dizer que este é um pecado que nunca será perdoado. E pelo que tenho ouvido de um certo pastor, isso porque a pessoa que blasfema contra o Espírito, ela está fechando uma porta de salvação para si mesma. Ela está rejeitando o único que pode conduzi-la ao arrependimento e à salvação. E eu entendo que um motivo a mais para isto é que o Senhor Jesus fala que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E o principal mandamento de Deus é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso quer dizer que quem blasfema contra o Espírito, tal pessoa demonstrou odiar a Deus em seu coração, ou então não ter nenhum amor por Ele. E, consequentemente, ela cometeu o pior pecado do que há. Algumas coisas também que eu quero falar sobre o Espírito é que cultive um relacionamento do íntimo com Ele. O Espírito Santo, ele ama a mim, ele ama a você, ele deseja já ter a nossa presença, ele deseja já falar conosco e também ouvir nós falar com ele. Ele quer fazer parte de nossa vida, ele quer guiar as nossas decisões, nos conduzir no melhor caminho. Ele quer que nós o amemos, busquemos a Ele e o consultemos.
confiemos nele e também que nós o obedeçamos. Pois o Espírito, ele também é Deus, ele é Senhor. Uma coisa que eu quero falar aqui que não há 3 deuses, há um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito, eles são 3 pessoas diferentes, contudo, são um só Deus. Este ponto pode ser um pouco difícil, pode ser difícil para entender, mas certas coisas você não precisa entender, mas simplesmente crer. O Espírito, ele capacita, outras coisas que o Espírito faz, ele capacita os servos de Deus a realizarem a sua obra. Ele concede dons e talentos a cada um como ele quer para que todos tenham um papel no corpo de Cristo, para que todos exerçam a obra que lhe foi escolhida, para expandir o reino de Deus e edificar ao seu povo, e também para glorificar ao Pai e ao Filho. O Senhor Jesus, ele declarou que o Espírito Santo, ele não falará de si mesmo. O que ele falará é ao que ele ouvir. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele também tem como um propósito, um objetivo, não ficar falando sobre si, mas sim anunciar as palavras de Deus Pai. E esta aqui é a mensagem de hoje. Se você gostou, aperte no botão de gostei e também deixe seu comentário dizendo a sua opinião sobre esse vídeo. E também o que você aprendeu e conheceu nessa mensagem. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe este vídeo e também assista as outras mensagens que eu tenho enviado no YouTube. Que Deus te abençoe e até a próxima se você quiser.